Antes de elevarmos nossas vozes em oração, eu quero te convidar a algo profundo. Silenciar o coração por um instante e ouvir o que Deus quer revelar hoje. Nem toda morte é visível, nem toda vida é plena. À luz da palavra, aprendemos que existe uma diferença entre respirar e realmente viver. Quando a Bíblia fala sobre morte, muitas vezes ela não se refere a um corpo sem vida, mas a uma alma distante da presença de Deus. O apóstolo Paulo explica isso com clareza ao dizer que podemos parecer bem por fora, funcionando normalmente, cumprindo rotinas, sorrindo para as pessoas, e ainda assim estarmos espiritualmente mortos por dentro. Isso acontece quando o coração passa a ser governado pelo pecado, pelos desejos egoístas e pelos padrões de um mundo que rejeita o Senhor. Essa condição não é exclusiva de pessoas más. Pelo contrário, ela é o estado natural de todo o coração que se afasta de Deus. Você pode estar ativo, produtivo, cheio de planos e ainda assim vazio por dentro. Porque o pecado não apenas erra o alvo, ele separa da fonte da vida. Mas a palavra não para aí. Paulo muda completamente o tom ao declarar que Deus, por causa do seu grande amor e da sua infinita misericórdia, nos deu vida juntamente com Cristo. Onde havia morte espiritual, Deus liberou vida. Onde havia distância, ele construiu um caminho de volta. Isso nos leva a uma verdade inevitável. Só existem dois estados espirituais: ou estamos mortos no pecado ou vivos em Cristo. Não existe meio termo. A verdadeira vida não é um estilo, não é sucesso, não é ausência de problemas. A vida tem um nome: Jesus. Se essa mensagem falou com você, escreva amém nos comentários e declare: eu escolho a vida que vem de Cristo. Se quiser, diga também: Senhor, desperta minha alma. Jesus foi claro e direto quando declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse que apenas entrega a vida, ele afirmou que é a própria vida. Isso muda tudo. Significa que viver de verdade não é acumular experiências, resolver problemas ou manter uma aparência espiritual. Viver é permanecer próximo dele. Quanto mais perto você anda de Jesus, mais sua alma floresce. E quanto mais você se distancia, mais o coração começa a secar, mesmo que sua agenda esteja cheia. É possível estar ocupado e vazio ao mesmo tempo. É possível sorrir por fora e estar cansado por dentro, porque a alma não se alimenta de atividades, ela se alimenta de presença. O pecado sempre faz promessas sedutoras. Ele promete liberdade, mas entrega prisões. Promete prazer, mas produz um vazio que nunca se satisfaz. Promete vida, mas o resultado final é sempre morte espiritual. A palavra nos ensina que o pecado cobra um salário, e esse pagamento não falha. Às vezes vem rápido, às vezes silencioso, mas sempre traz separação, dor e perda. Por isso o pecado nunca é algo pequeno ou inofensivo. O que começa como um detalhe pode crescer, dominar e roubar a paz, a sensibilidade espiritual, os relacionamentos e até a fome pela presença de Deus. Não é apenas quebrar regras, é dar passos para longe da fonte da vida. Mas aqui está a esperança. Deus não esperou você se consertar para te amar. Mesmo quando estávamos espiritualmente mortos, ele nos alcançou com graça. A misericórdia dele sempre chega antes do nosso arrependimento. Se hoje você sente que algo em sua vida tem roubado sua sensibilidade espiritual, escreva nos comentários: glória a Deus, ainda há esperança. Declare também, se puder: Jesus, eu quero voltar para perto. A palavra nos ensina que o pecado não nasce grande. Ele começa pequeno, quase imperceptível. Primeiro vem a tentação, depois o consentimento, e então o pecado amadurece. E quando ele chega à sua forma completa, o resultado é sempre o mesmo: morte espiritual. Não é exagero, não é discurso duro.
é um alerta de amor. Nada que seja alimentado em segredo permanece pequeno por muito tempo. O que você tolera hoje pode se tornar o que te domina amanhã. O pecado se espalha, corrói, enfraquece e vai roubando aos poucos aquilo que Deus quer preservar: sua paz, sua pureza, sua alegria e sua intimidade com Ele. Por isso, não podemos tratar o pecado com leveza. Não se trata apenas de comportamentos errados, mas de corações que se afastam da presença de Deus. E fora dele não existe vida verdadeira, apenas sobrevivência espiritual. Mas a boa notícia é esta: Deus não se afastou quando você caiu. Ele não virou o rosto quando você falhou. A palavra diz que mesmo quando estávamos mortos, Ele nos deu vida em Cristo. Isso significa que seu passado não anulou a graça e suas quedas não impediram a misericórdia de te alcançar. O amor de Deus não reage às suas tentativas, Ele se antecipa. A graça chega onde você não consegue chegar sozinho. E é por isso que arrependimento não é vergonha, é caminho de volta. Não é condenação, é reconciliação. Se hoje você reconhece que precisa da graça de Deus, escreva: Senhor, eu dependo de Ti, nos comentários. E se você crê que a misericórdia ainda te alcança, declare: a graça é maior. O apóstolo Paulo fez uma das declarações mais profundas da fé cristã ao dizer: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele não estava falando de religião, rotina espiritual ou regras externas. Paulo havia entendido que a verdadeira vida não está em conquistas, conforto ou reconhecimento. A vida é uma pessoa, Jesus Cristo. Quando Cristo se torna o centro, tudo muda de lugar. O medo perde força, a ansiedade não governa mais. Até a morte deixa de ser um fim assustador e passa a ser uma porta para a eternidade. Quem vive em Cristo não vive mais refém do agora, porque carrega dentro de si a esperança do eterno. Muitas pessoas passam a vida inteira buscando sentido em coisas que nunca foram criadas para sustentar a alma. Quando essas coisas falham, e elas sempre falham, o vazio aparece. Mas quando Jesus se torna a sua vida, você descobre que o melhor da existência não é ter controle, mas pertencer a Ele. Por isso, essa mensagem nos convida a uma reflexão sincera. Onde você está espiritualmente hoje? Você está realmente vivo em Cristo ou apenas mantendo uma forma de fé sem entrega real? Tem alimentado mais a carne do que o espírito? Se essa pergunta toca seu coração, não se esconda. O convite de Jesus ainda está aberto. Se você deseja declarar que Cristo é sua vida, escreva: Jesus é tudo para mim, nos comentários. E se você sente que precisa se reconectar com Ele, declare: eu escolho viver em Cristo. Quando a palavra nos chama ao arrependimento, ela não está nos convidando à vergonha, mas à transformação. Arrepender-se é mudar de direção. É parar de caminhar para longe de Deus e decidir, com o coração inteiro, voltar para Ele. É reconhecer: Jesus, eu não consigo viver longe da Tua presença. Muitos confundem arrependimento com peso e condenação, mas na verdade, ele é um presente da graça. É Deus nos chamando de volta antes que a distância se torne ainda maior. O Senhor não despreza um coração quebrantado. Ele recebe quem volta, restaura quem se humilha e renova quem se rende. Talvez você tenha se acostumado a viver espiritualmente cansado, apenas sobrevivendo. Talvez esteja mantendo práticas religiosas, mas sem intimidade real. Hoje, Deus te chama para mais. Ele não quer apenas corrigir comportamentos, Ele quer restaurar o seu coração. O convite é claro: não visite Jesus apenas quando estiver desesperado. Permaneça nele quando tudo parece bem, quando estiver esperando respostas e até quando o cansaço bater. É na permanência que a vida espiritual se fortalece. Se hoje você sente o desejo de voltar para perto de Deus, escreva: estou voltando para casa, nos comentários.
E se você decide se arrepender com sinceridade, declare: meu coração pertence ao Senhor. Jesus nos ensinou que a vida espiritual saudável não vem de visitas ocasionais à sua presença, mas de permanecer nele diariamente. Ele deixou isso claro ao dizer que o ramo só produz fruto quando está ligado à videira. Separado, ele até pode parecer intacto por um tempo, mas inevitavelmente seca. Permanecer em Cristo é aprender a depender. É reconhecer que sem Ele podemos até funcionar, mas nunca florescer espiritualmente. Podemos produzir resultados visíveis, mas não frutos eternos. A verdadeira frutificação nasce da conexão constante com Jesus, em oração, na palavra, na obediência e na adoração. Mesmo nos dias em que você não sente emoção, quando a rotina pesa ou quando a vida faz barulho demais, permanecer é uma escolha. Não é sobre sentimento, é sobre fidelidade. É decidir continuar conectado quando tudo em você quer se distrair ou desistir. Quando permanecemos em Cristo, algo começa a mudar por dentro. O caráter é transformado, as atitudes são ajustadas. A maneira de falar, reagir e tratar as pessoas é moldada pelo Espírito. A presença de Deus começa a se refletir no lar, nas decisões e nos desejos do coração. Se você deseja permanecer em Jesus todos os dias, escreva "Eu escolho permanecer" nos comentários. E se você quer uma vida que gere frutos eternos, declare: sem ti, Senhor, eu nada posso. Quando escolhemos permanecer em Cristo, não ficamos estagnados. Algo começa a crescer dentro de nós. A Bíblia chama isso de fruto do Espírito. Não é algo que forçamos, é algo que nasce naturalmente de uma vida conectada a Deus. Onde o Espírito habita, transformação acontece. Esse fruto não é apenas espiritual, ele é visível. Amor no lugar da dureza. Alegria mesmo em tempos difíceis. Paz em meio ao caos. Paciência quando tudo provoca. Bondade quando seria mais fácil reagir. Fidelidade quando ninguém está vendo. Mansidão em vez de orgulho. Domínio próprio no lugar dos impulsos. Deus não quer apenas mudar o que você faz. Ele quer mudar quem você está se tornando. Ele deseja que o caráter de Cristo seja formado em você, dia após dia. Que sua casa seja um lugar de paz. Que suas palavras edifiquem. Que suas decisões reflitam sabedoria. Que sua vida revele Jesus, mesmo sem precisar de muitos discursos. Essa obra é contínua. Não acontece de um dia para o outro, mas acontece todos os dias em quem se rende. O Espírito Santo trabalha em silêncio, moldando o coração, curando feridas e fortalecendo a fé. Se você deseja que o Espírito Santo produza fruto em sua vida, escreva "Espírito Santo, age em mim" nos comentários. E se você crê que Deus está te transformando por dentro, declare: o fruto do Espírito cresce em mim. A palavra de Deus declara algo poderoso. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Isso significa que quando Jesus entra na sua história, ele não apenas perdoa pecados, ele muda identidades. O passado deixa de ser sua definição, a culpa perde autoridade. A vergonha não tem mais voz sobre quem você é. Em Cristo, você não vive mais tentando pagar dívidas espirituais. A cruz já resolveu isso. Você não caminha mais carregando rótulos antigos, erros passados ou fracassos que te marcaram. O que antes te condenava foi cravado na cruz. E agora você é chamado filho, perdoado, restaurado e vivo. Isso não quer dizer que não existam lutas. Mas agora elas não definem mais você. O pecado não reina, a carne não governa e o medo não manda. Existe uma nova vida disponível, uma vida que flui da graça, não do esforço humano. Deus te chama a viver a partir dessa nova identidade, não tentando alcançá-la, mas respondendo a ela. Você não obedece para ser aceito, você obedece porque já foi aceito. Essa verdade liberta a alma e fortalece a fé.
Se você crê que Jesus te deu uma nova identidade, escreva "Sou nova criatura em Cristo" nos comentários. E se você decide não viver mais preso ao passado, declare: "O que passou, passou." Viver a nova vida em Cristo exige uma decisão diária. A palavra nos ensina que devemos nos considerar mortos para o pecado e vivos para Deus. Isso não é um sentimento, é um posicionamento espiritual. É escolher todos os dias não permitir que velhos desejos retomem o controle do coração. O pecado tenta voltar disfarçado, usando lembranças, hábitos antigos e tentações conhecidas. Por isso, precisamos de vigilância e dependência do Senhor. Dizer não ao que enfraquece o espírito é dizer sim à vida que Deus quer nos dar. Às vezes, isso significa se afastar de ambientes, cortar relações ou abandonar práticas que parecem inofensivas, mas nos puxam para longe da luz. Deus não nos chama para lutar sozinhos. Ele oferece força, sabedoria e coragem para vencer. A graça não apenas perdoa, ela capacita. O mesmo poder que ressuscitou Jesus está disponível para nos ajudar a viver em santidade. Quando escolhemos a obediência, mesmo com dificuldade, algo poderoso acontece. O coração se fortalece, a consciência se alinha com a verdade e a paz de Deus governa novamente. A santidade não rouba a alegria, ela protege a vida. Se você decide se posicionar contra o pecado hoje, escreva "Eu escolho a santidade" nos comentários. E se você crê que Deus te fortalece para vencer, declare: "Sou vivo para Deus em Cristo." Senhor Jesus, nós reconhecemos que não conseguimos viver essa vida sozinhos. Precisamos da Tua graça todos os dias. Guarda o nosso coração, mantém nossa fé viva e nossa caminhada alinhada com o Teu propósito. Ensina-nos a viver não para agradar pessoas, mas para honrar o Teu nome em tudo o que fizermos. Quando tropeçarmos, levanta-nos com misericórdia. Quando o cansaço chegar, renova-nos com Tua força. Quando a fraqueza tentar nos paralisar, lembra-nos que a Tua graça é suficiente. Que nossos dias sejam marcados por um desejo sincero de viver em justiça, em santidade e em amor. Que nossa vida reflita o Teu caráter. Que nossas palavras edifiquem, que nossas escolhas glorifiquem o Pai. Que nossos lares sejam cheios de paz. Que nossa história seja um testemunho vivo do Teu poder transformador. Nós declaramos que pertencemos a Ti, que fomos feitos vivos em Cristo, que não somos mais escravos do pecado, nem prisioneiros do passado. Somos filhos, somos perdoados, somos restaurados e escolhemos viver para o Teu reino até o fim. Recebe esta oração, Senhor, que cada coração alcançado seja fortalecido, curado e renovado pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração tocou seu coração, escreva "Amém" nos comentários como um ato de fé. E se você crê que Deus está renovando sua vida hoje, declare também: "Toda glória seja dada a Deus." Se essa palavra falou com você, não foi por acaso. Deus não desperta corações por engano. Se você sentiu algo que não consegue explicar, é porque vida estava sendo liberada sobre a sua alma. Este canal existe para isso. Te lembrar quem você é em Cristo, te chamar de volta para a presença e te ajudar a permanecer firme, mesmo em dias difíceis. Aqui nós não falamos de religião vazia, falamos de vida verdadeira em Jesus. Se você deseja continuar recebendo orações, mensagens profundas da palavra e conteúdos que fortalecem sua fé, se inscreva agora no canal. Não deixe essa chama se apagar. Caminhe conosco, cresça conosco, permaneça em Cristo. Inscreva-se, ative o sino e compartilhe este vídeo com alguém que precisa voltar a viver espiritualmente. Deus ainda está despertando corações e o próximo pode ser através de você.